Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um novo vídeo, né, no nosso canal do YouTube, descomplicando o serviço social e aí dando continuidade aos grandes temas do serviço social, né? Sempre digo, é preciso começar pelo começo, então eu preciso começar pelas grandes linhas, pelas grandes bases de estudo do serviço social. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema política social, e eu já trago aqui meu livrinho que tá velhinho, porque já tem muito uso, muitos anos, mas eu trago essa referência máxima, Elaine Berg e Ivanete Boschetti, com o livrinho Política Social, Fundamentos e História, que tá lá na nossa coleção básica, no site da editora Cortez, porque são as duas musas que discutem de maneira ampla, de maneira clara, de maneira muito sólida, o que seria a política social, né? E aí, bem no comecinho do livro, a Elaine Berry e a Ivanete Boschetti, elas vão dizer que as políticas sociais, elas são concessões ou conquistas mais ou menos elásticas. E aí eu pergunto a você, o que seria concessões ou conquistas mais ou menos elásticas? Bom, quando as autoras referem-se a esses termos, o que elas querem dizer é que para que exista política social, para que a política social ela venha a existir, é preciso luta. É por meio da reivindicação, é por meio do reclame que a política social surge. Por isso que ela é uma conquista. No entanto, é necessário também que a política social ela parta por parte do Estado de uma concessão. Por isso que são conquistas e concessões mais ou menos elásticas. Por que mais ou menos elásticas? Porque a depender da situação econômica, política e social que o país estiver passando, essas políticas sociais elas vão se expandir ou vão regredir. Se eu tiver um momento político favorável, economicamente falando, se eu tiver num momento político estável, as minhas políticas sociais elas vão se ampliar. Já se eu estiver em uma situação mais crítica, em uma situação mais instável, a minha política social ela regride. É preciso que você saiba também, quando a gente começa a estudar esses assuntos de serviço social, a maioria deles não tiveram gênese aqui no Brasil, não. O Brasil, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V mais ou menos, não só o Brasil, como a América Latina como um todo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V mais ou menos em tudo que acontece a priori no continente europeu e depois de maneira tardia e respeitando as particularidades daqui do nosso país é que a gente vai poder falar de questão social, de política social, de fundamentos, de tudo isso, certo? É preciso que você saiba também que a política social ela surge pós Segunda Guerra Mundial. Ela se generaliza no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso é questão de concurso de residência muito presente em quase todos os concursos e residências. Eu vejo questões perguntando quando se deu a generalização das políticas sociais. Então, você já vai saber que as políticas sociais se generalizaram no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque antes da Segunda Guerra Mundial eu tenho iniciativas pontuais, eu tenho iniciativas fragmentadas, que a gente não pode considerar de política social. Por que não, professora? Porque a política social, ela parte do pressuposto de um sistema de proteção social. E esse sistema de proteção social, aqui no Brasil, ele só vai ser instituído no pós-1988, quando a gente promulga a Constituição Federal Brasileira, a Constituição Cidadã. E lá na Europa, demora um pouquinho também no pós-Segunda Guerra, porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, que a Europa está completamente destruída, o que é pensado? Bom, precisamos reconstruir esse continente. Precisamos reconstruir toda a Europa. E para isso eu preciso de quê? Eu preciso de ajuda da sociedade. Eu preciso de uma sociedade engajada na reconstrução do continente europeu. E para isso eu tenho que o quê? Eu tenho que regularizar o trabalho. Eu tenho que ceder alguns direitos. Na verdade, não é ceder. Por parte do Estado, sim, é uma cessão. Mas são direitos próprios, né, da pessoa que trabalha, porque a política social ela tem muito essa relação com o mundo do trabalho. Algumas questões vêm dizendo assim, a política social traz estreita relação com o mundo do trabalho. E sim, é verdade. A priori, a política social ela foi pensada para as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, as primeiras formas de proteção social, digamos assim, antes da Constituição Federal, foram destinadas aos ferroviários,
aos marítimos, aos trabalhadores dos correios, ou seja, categorias estratégicas que estavam ali trabalhando na veiculação da mercadoria. São categorias profissionais que fazem o país funcionar. Que uma vez que param, muita coisa se compromete. Então, por essa questão, veja como a relação é muito estreita entre política social e trabalho. Por essa questão, os primeiros direitos e engajamentos de proteção social, vamos dizer assim, foram destinados a essas categorias profissionais. Depois de 1988, não, a gente vai ter o que a gente conhece como Seguridade Social, né? Que a gente vai ter a saúde universal, a previdência para quem dela contribuir e a assistência para quem dela necessitar. Voltando um pouquinho lá para a Europa, eu preciso dizer a vocês que existiram dois modelos predominantes na política social lá na Europa, que foram o modelo beveridiano e o modelo bismarckiano. O modelo beveridiano é o modelo que primava pela universalização, pelo Estado amplo, pela intervenção do Estado nas políticas sociais, né? Nas políticas sociais. Já o modelo bismarckiano é um modelo que vem prevendo a questão da contribuição prévia. Vê como a nossa previdência social é hoje? Você só tem acesso aos benefícios da previdência, pelo menos a maioria, se você contribui previamente, se você está inserido no mundo do trabalho. Assim era o modelo bismarckiano. Otto von Bismarck, ele tratava da ideia da contribuição prévia, do estado mínimo. Aquela premissa de o bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo, é lá do bismarckianismo, do Otto von Bismarck. Já o beveridianismo é a questão da universalização, do Estado amplo, de uma estrutura plena de emprego, de a instauração de uma rede de assistência social. Muita gente faz a relação entre beveridianismo e welfare state, apesar de não serem a mesma coisa, mas sim andam ali muito próximo, porque tem direções muito semelhantes. O welfare state ele vai ter como princípios fundamentais a universalização, o pleno emprego, a instauração de uma rede de assistência e segurança e assistência social. Conversa muito com o beveridianismo, certo? Então, se você ver lá na sua prova, quais eram as características do Bismarck, quais eram as características do Beveridge, você já vai saber que o bismarckiano, ele primava pela questão da contribuição prévia, pela questão do Estado mínimo, pelo Estado como regulador das questões sociais, das relações sociais. Já o beveridiano primava pelo Estado amplo, um Estado que seria o intermediador dessas questões. Aqui no Brasil, a gente diz que tem uma seguridade social híbrida. Híbrida porque, de um lado, eu tenho a saúde universal, de outro lado, eu tenho a previdência para quem dela contribuir. Então, eu tenho mais ou menos que uma mescla entre o beveridiano e o bismarckiano, certo? Tem um marco a gente trabalha e estuda a questão social, que é muito importante para você saber. Eu estou fazendo meio sem linha histórica dessa vez, porque é um assunto tão denso que eu acabo me perdendo um pouco em como eu tenho que fazer essa ordem para vocês. Mas, no geral, são informações válidas para você que é concurseiro em serviço social, para você que tenta residência multiprofissional em saúde. Uma das características e dos assuntos muito solicitados acerca da política social nas provas de concurso de residências são os marcos legais. E aí, a nível de Brasil, o marco legal que a gente tem para definir essa política social é a promulgação da Constituição Federal de 88. Já de uma maneira bem mais ampla, a gente vai ter lá atrás, em 1923, a promulgação da Lei Eloy Chaves, que é a lei que institui as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, essas CAPs que depois se tornam IAPs, que são organizadas pelas próprias categorias profissionais e acabam dependendo sim da intervenção do Estado, mas que tem como premissa as próprias categorias profissionais se organizando politicamente para poder reivindicar a sua
CAP, né, a sua caixa de aposentadoria e pensão. Deixa eu ver outras características. Ah, tem uma característica também muito presente em provas de concurso quando o assunto é política social, que são os extremismos. A Elaine Berg e a Ivonete Boschetti, aqui nesse livrinho que você precisa ler, vem dizer que existem extremismos ao analisar, ao tratar a política social. Um seria o economicismo e outro seria o politicismo. O economicismo seria considerar que a política social ela é funcional apenas para o capitalismo. Ah, eu sempre uso o exemplo do programa Bolsa Família, que não é uma política social, é um programa. No entanto, dá para representar bem o que eu gosto de explicar sobre economicismo. Quem nunca ouviu aquela expressão, ah, o Bolsa Família é uma fábrica de vagabundo, totalmente pejorativa, totalmente estigmatizante, sem trazer nada da realidade, é completamente equivocada essa análise acerca do Bolsa Família. Mas quando eu penso que a política social ela é funcional apenas ao capitalismo, eu estou falando e caindo no economicismo. Da mesma forma que se eu penso a política social como muito emancipadora, como suficiente para que a gente transforme toda a desigualdade social, que a gente aniquile, que a gente transforme esse modelo de sociabilidade no qual vivemos hoje, eu também vou estar caindo no politicismo. Então, eu tenho que evitar cair nos extremismos que são economicismo e politicismo, porque a política social ela é uma mistura de tudo isso. Sim, parte de uma concessão do Estado, parte de uma conquista. A política social são desdobramentos, sim, por parte do Estado, em reclame pela sociedade para respostas às expressões da questão social. No entanto, a política social ela também não vai ser suficiente, ela sozinha, para superar a ordem capitalista, né? Isso, então, daí a gente tira o caráter um pouco contraditório da política social, porque estamos inseridos na sociabilidade do capital. Não temos como estar totalmente ausentes, totalmente distantes de todos os ditames capitalistas. Então acaba que sim, a política social tem um caráter contraditório, certo? Espero que você tenha gostado muito dessa aulinha de hoje. Aulinha rápida, simples. Quero só que isso sirva como norte, que você busque ler a leitura indicada e que a partir disso a gente possa estreitar nossa comunicação. Quero aproveitar o ensejo e dizer que nos próximos dias, agora em outubro, vou estar lançando o meu curso online. Um curso completamente direcionado, com teoria e resolução de questões para prefeituras, outro para tribunais, outro para universidades, outro para saúde. Então eu quero desde já fazer o convite para que você venha conhecer esse curso, essa nova forma de ensinar o serviço social, buscando sempre descomplicar o serviço social. Por hoje a gente fica por aqui, aguardo os comentários, o joinha de vocês e chama as amigas para vir fazer parte desse espaço. Sempre vou estar postando vídeos na medida que o tempo vai dando, eu estou sempre me organizando para postar mais vídeo para vocês. Uma ótima semana, bons estudos e votos de muito sucesso e muita alegria para todas vocês e todos vocês também, tá? Um super beijo!